Muito bem, vamos lá. Para acabar, nosso último vídeo, regressão com o Pineapple. Tentar fazer esse vídeo ser um pouquinho mais rápido, porque eu acho que a gente já viu quase tudo no vídeo passado, né? Então, vou colocar as constantes aqui, né? Nosso número de amostras com agora número de features. Colocar uma só. Eu vou explicar por que depois. E vou colocar o learning rate, que não é um inteiro, certo? Que não tem mais classe, então só isso. Na verdade, acho que eu vou colocar duas features aqui e vou fazer uma funçãozinha um pouquinho diferente. Que a abertura do par, né? E agora a função de geração. Para gerar dados de regressão aqui no Pineapple, existem duas funções, a Regression Dataset e a Spread Function. Eu vou usar a Spread Function, mas deixa eu mostrar a Regression Dataset. Deixa eu só ver como que eu estou gerando os dados nela aqui. Inicializa aleatório. Tá. A Regression Dataset ela gera por padrão um hiperplano e depois atribui barulho no hiperplano. Então, é mais ou menos a mesma lógica da Create Zebra, que eu crio várias retas e depois espalho os pontos em volta da reta. Só que agora isso daqui é um hiperplano. Para trabalhar aqui, eu vou preferir usar a Spread Function, que eu posso definir qual que é a função de regressão que eu estou querendo prever. Então, a Spread Function ela vai ter os seguintes parâmetros. Primeiro eu tenho que colocar o número de amostras e o número de features. E depois eu vou receber aqui uma função que vai ter um tensor do tipo float coef. Essa função lambda aqui, ela vai ter que retornar o valor de y. Então, eu vou fazer aqui uma equação de segundo grau, né? A gente aprende lá no ensino médio, y é igual a x mais b. Perdão, y é igual a x2 mais bx mais c. Vou colocar uma equação quadrática, né? E o y aqui, ele vai ser atribuído dentro da função, então eu só tenho que retornar o ax2 mais bx mais c. Para isso, a gente tem esse vetor aqui de coeficientes que a gente recebe. O numFeatures, ele é exatamente para isso. Se eu coloco uma feature, eu vou ter o seguinte: const float x recebe coef 0. E eu vou ter só o valor de x. Então, nesse formato aqui, eu só tenho que definir o a como sendo 2, por exemplo. 2 vezes x. Então, 2x ao quadrado mais 1,5x mais 10. E pronto, tem uma equação de segundo grau. Se eu coloco duas features, eu vou ter dois coeficientes. Então, eu vou ter aqui o float w coef1. E aí eu vou trocar esse segundo x aqui por w. E agora eu tenho dois coeficientes, então é uma função de segundo grau com duas variáveis. E bom, eu quero prever só o y, certo? Para eu prever o y, eu vou ter que criar um esqueleto mais ou menos parecido com o exemplo de classificação. Como agora a gente já tem esse exemplo, eu vou só copiar aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de velocidade nesse vídeo. E bom, o particionamento não muda muito, só vai mudar que agora a gente não tem mais classe, então não tem como estratificar por classe. O target ele vai ser um vetor unitário, né? Vetor unitário, perdão. Ele vai ser um vetor com uma única coluna, ele não vai ter mais várias colunas. Então agora aqui a gente vai ter o split. Na verdade, não é que ele ia ter várias colunas não, né? Porque agora ele é um vetor com distribuição contínua e não distribuição inteira.
Se tivesse distribuição inteira, dá para estratificar, mas aqui a gente vai ter uma distribuição contínua, não dá para estratificar 2.85 como uma classe, senão o PC morre. Mas aqui a gente efetivamente não vai mudar nada. Eu vou só diminuir um pouquinho essas camadas aqui, porque eu acho que está demais para essa funçãozinha. Aquela funçãozinha está muito baixa. E o número de classes aqui eu vou trocar para 1, porque agora a gente só quer prever o Y. Então aqui eu vou mudar isso aqui para W. E aqui eu vou tirar a softmax, que a gente não precisa mais dela. E a gente pode mandar direto desse jeito aqui, como se fosse a saída. Então isso aqui já vai estar fazendo a nossa regressão. Agora eu só tenho que criar um modelo Neural Network. Float Model. New Sequential Float. E agora copiar. Então, este aqui. Esse negócio demora, né? Maravilha. Para a função de perda, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui as funções de perda. Consigo. A gente tem algumas funções de perda aqui. Eu vou colocar essa MSE loss mesmo, porque é genérico, né? E vai resolver para esse caso aqui. Então, a MSE loss do tipo float 32 com o otimizador. Vou colocar o otimizador ADA aqui para facilitar a vida. Com a learning rate. Ótimo. As métricas eu coloco daqui a pouco. Aqui embaixo, mesmo estilo de treinamento. Também posso copiar daqui. Então, maravilha. A gente só vai mudar agora as funções das métricas. Então, ótimo. Agora deixa eu definir aqui as métricas. As métricas, a coleção de métricas para regressão é chamada de Regression Collection. Então, Regression Collection do tipo float, metrics recebe new Regression Collection do tipo float. E a Regression Collection é só abrir chaves aqui, eu já posso colocar direto as métricas que eu quero. Eu vou querer a própria MSE mesmo, vai ser o mesmo resultado, né, basicamente da função de perda. Lembrar de colocar os colchetes angulares aqui. E colocar também o R2 score, só para a gente ter alguma porcentagem aqui de acerto, né? E ótimo, vou passar as métricas aqui. E aqui mudar para MSE. E aqui para R2. Esse aqui deixa o vezes 100, esse daqui retira o vezes 100 e o porcento. Ótimo. Aqui tem que trocar, né? R2, MSE. Maravilha. Agora, só tem mais uma coisinha que eu queria fazer. Que eu queria fazer? É MP 7 num threads 16. Perfeito. Agora isso daqui vai nos dar uns resultados um pouquinho mais razoáveis. Só que eu acho que vai ter um pequeno problema. Eu não sei se vai ser um problema, nós vamos descobrir. Vamos rodar o programa. E deu o problema que eu imaginei, mas não foi tão grave assim. Muito bem, a gente conseguiu 88% de acerto. Não é bem acerto, né? O R2 aqui é só uma métrica para a gente poder prever o quão próximo a gente está daquela função. Se eu tirar esse dropout aqui, eu acho que a gente vai ter um acerto bem maior, não vamos? Vamos sim. A gente teve 90 aqui agora no treino, mas esse aqui até que manteve para 88. Ok, a rede está funcionando certinho. Agora, se vocês separarem aqui, o MSE está um pouquinho estranho, certo?
É, para dizer o mínimo, ele está um pouquinho estranho. O que está acontecendo aqui é porque os dados eles não estão normalizados. Então, o tensor de treino aqui, de dados de treino, não está normalizado. Então, a saída está sendo com base em dados não normalizados, isso acaba explodindo o MSE aqui. Para poder normalizar, primeiro eu posso tentar limitar um pouquinho mais aqui o bounds, né? Porque aqui o lower bounds está sendo 0 e o upper está sendo 100 para poder gerar os dados aleatórios. Eu podia colocar entre 0 e 1, por exemplo, que já ia resolver um pouquinho. Mas eu também posso pegar e eu acho que o próprio tensor ele tem a função normalize. Então deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Train data recebe train data ponto normalize. Isso aqui eu acho que vai fazer uma normalização com o desvio padrão, se eu não estou enganado. Test data recebe test data.normalize. Isso aqui deve resolver o problema do MSE explodindo. Não resolveu. Deixa eu ver o que essa normalização está fazendo. Não, é uma minimax. Então não vai resolver não. Tururu. A gente teria que dividir. A gente tem que manter isso dali entre 0 e 1. Deixa eu tentar colocar aqui entre a função 0f 1.0f e colocar noise aqui. Deixa noise desse jeito mesmo. Ótimo, agora sim, resolveu o problema do MSE. Todos os dados agora estão sendo gerados entre 0 e 1, então o erro não vai explodir aqui. À medida que eu aumento isso daqui, o erro vai acabar aumentando também. Então aí já aumentou, né? Já está na base aí das 3 casas já, né? Então deu 342 aqui o erro do teste. Mas vou manter aqui como 0 e 1 só para manter normalizados os dados. E creio eu que é isso. Aqui a gente tem esse exemplinho de como que funciona a regressão no Pineapple. Eu vou tentar colocar mais algumas formas de normalização também na biblioteca, botar umas classes de normalização. E depois de colocar a normalização, eu tento refazer esse vídeo aqui se tudo der certo, explicando como é que faz normalização sem ser gerando automático aqui na função os dados já normalizados entre 0 e 1. Mas é isso. No momento, temos dois exemplos apenas na biblioteca. Tentarei colocar mais alguns exemplos no futuro. Muito obrigado a todos. E finalmente a sessão de vídeos não está mais pirateada. Teremos links em todos os vídeos e a pasta de exemplos completa. Obrigado a todos e tchau, tchau.